Olá, pessoal. Meu nome é Thaís. Eu sou aluna do curso de Agronomia da UERGS, da Unidade de São Luís Gonzaga. Eu sou bolsista de um projeto de iniciação científica que trabalha com percevejos. E eu vou falar um pouquinho sobre a importância do manejo integrado de pragas nessa transição, para a agroecologia e para um desenvolvimento, mais sustentável. O que seria, o manejo integrado de pragas? O manejo integrado, o MIP, ele é definido como o uso de táticas de controle, isoladamente ou associadas harmoniosamente, numa estratégia baseada em análise de custo-benefício, que leva em conta o interesse e o impacto sobre os produtores, mas não só sobre os produtores, mas a sociedade e o ambiente. Ainda nesse conceito, o MIP ele é um conjunto de medidas que visa manter as pragas abaixo do nível de dano econômico, que é quando essas pragas estão dando prejuízo para a lavoura. Essas medidas elas são aplicadas quando a densidade populacional da praga ela atinge um nível de controle, que é quando tem que entrar com o controle. Quando a população de insetos prejudiciais se mantém abaixo do nível de controle, ela está em um nível de equilíbrio. Essa imagem aqui eu trouxe porque ela explica bem como, se estrutura esse conceito de MIP, onde os pilares seriam os diferentes tipos de controle, que o MIP ele não é baseado só no controle químico, mas também controle varietal, controle genético, comportamental, cultural, e o controle biológico, que é bastante importante. E as bases seriam as condições do ambiente, conhecer o agroecossistema como um todo, os níveis de controle, o monitoramento, que é bem importante, e a taxonomia, biologia e ecologia, que é conhecer a praga, o inseto que está presente na lavoura. O monitoramento, como eu comentei, que é muito importante, ele dentro do MIP é a base para que depois, seja feita a tomada de decisão. Ele deve ser feito regularmente, para que se conheça a densidade populacional de danos, de uma praga na lavoura. O monitoramento ele é feito através de amostragens, e falando em soja, ele pode ser feito através do plano de batida ou visual, com a contagem dos insetos. O manejo integrado, ele tem sido bastante eficaz no combate a ameaças fitossanitárias, na promoção da sustentabilidade da produção agrícola. Que a gente falando em manejo integrado, não existe só o manejo integrado de pragas, tem de doenças também, de plantas daninhas. Todos esses, são bastante importantes. No Brasil, essas ameaças estão cada vez mais presentes na lavoura, mas, no entanto, combatê-las, é possível. Na natureza, o meio ambiente, sadio e equilibrado, ele oferece resistência ao surgimento e à proliferação de organismos que causam desequilíbrio populacional das espécies e, consequentemente, os danos às culturas. Trouxe essa imagem, ela explica bem como funciona, o agroecossistema. O agro ele é relativo à produção agrícola. O eco seria do nosso ambiente natural e sistema, que é o conjunto de elementos e componentes que atuam relacionados entre si, mas que são interdependentes. Eu trouxe esse dado da Embrapa de 2016 do estado do Mato Grosso, onde foi feito um estudo, com os produtores, quem realiza o manejo integrado e quem não. O relatório mostra que 44% dos produtores entrevistados no estado não fazem o manejo integrado. E a situação é ainda mais grave na região leste, onde 79% dos produtores não adotam as estratégias. E é justamente no leste do estado que está o maior problema com pragas de difícil controle. Naquela região, 30,8% dos produtores não alcançaram com êxito o controle, mesmo fazendo sucessivas aplicações de inseticida. Na média estadual, 20,2% dos entrevistados não conseguiram controlar as pragas das lavouras. E é bastante preocupante esse dado, porque o Mato Grosso ele é o estado do nosso país que mais produz soja, E a falta de rotação de moléculas ou princípios ativos dos agroquímicos tem sido dos responsáveis pela evolução de resistência dos inseticidas, A gente também, a exemplo disso, fez um trabalho na UERGS, de nome Flutuação Populacional de Lagartas, Lepidópteros e Percevejos, Hemiptera, sobre 2 sistemas de sucessão de culturas, na soja. Esse trabalho ele tem um monitoramento, com enfoque em lagartas e diferentes espécies de percevejo, em soja sobre 2 sistemas diferentes.
A soja, como a gente vem falando, né, ela é uma das culturas de maior importância econômica no país e os diferentes tipos de manejo nessa cultura afetam diretamente no desenvolvimento, né, na produção dela. Dentre os fatores limitantes, a presença da praga, né, é uma das principais causas hoje que dá a queda de produtividade. O trabalho ele avaliou as populações de lagartas, né, e os diferentes espécies de percevejo em todo o ciclo da planta, né, desde o início até o finalzinho ali. Ele foi realizado em São Luís, através de coletas ativas, né, semanalmente, para avaliar a presença desses insetos, né, em 2 sistemas. Em uma propriedade, né, era feito o sistema de integração lavoura-pecuária, com a soja no verão e a aveia, né, com o gado, pastejo ali no inverno, e a outra propriedade, né, com o sistema que denominamos de sistema tradicional, que era feita a soja no verão e o trigo no inverno. Os insetos eles foram coletados, né, e levados para o laboratório para identificação, né, e posteriormente a quantificação. Esse gráfico aqui mostra alguns dos resultados, né, o número de lagartas. Aqui na parte inferior do gráfico são 16, foram 16 coletas. Em azul, né, do sistema tradicional, que coletamos até 14 lagartas em um único dia, diferente do sistema de integração lavoura-pecuária, né, que o máximo de insetos coletados em apenas um dia foi de apenas 4, né. E outro dado importante também é que o maior número de insetos apareceu no início do ciclo, né, o que é bem comum na fase reprodutiva da soja. Esse outro gráfico, né, mostra o resultado do sistema tradicional. Foram coletadas 3 espécies de percevejo, o Euquistus rerus, o Dicelops furcatus e o Aedes meditabunda. O inseto que mais apareceu, né, foi o Euquistus, o percevejo marrom, né, um máximo de 10 em apenas uma coleta, e diferente das lagartas, né, que apareceram lá no início do ciclo, os percevejos apareceram, né, mais no final do ciclo da soja, né, no reprodutivo, onde, né, tem as vagens e o grão, né, que é o que o percevejo mais ataca. E aqui do sistema de ILP. Diferente do sistema tradicional, aqui a gente coletou apenas 5 insetos em um único dia. No sistema tradicional foram 10, né? Então, um número bem maior de insetos no outro sistema. Houveram maior quantidade de insetos, né, na lavoura tradicional, o que evidencia, né, que o sistema lavoura-pecuária ele pode ser ambientalmente e economicamente mais sustentável, né, quando comparado ao sistema tradicional. Importante, né, destacar que não é feita a aplicação de inseticida durante o inverno na aveia e já no trigo foram feitas 3 aplicações. No sistema de integração lavoura-pecuária, durante o verão, na soja, também foram feitos um menor número de aplicações de inseticida, né, que na soja do sistema tradicional, em consequência do menor número de insetos, né, e a realização do monitoramento. O sistema de LP ele funciona melhor por ele ser mais natural do que o sistema tradicional, que ano após ano, né, vem funcionando sem rotação, somente, né, com o plantio de soja e trigo. O sistema, né, de integração lavoura-pecuária, só pelo fato dele ter os animais no inverno, né, ter o pisoteio, a movimentação da lavoura, né, ele funciona melhor. Faz com que ocorra a manutenção dessas pragas, né, ano após ano e quebra o ciclo delas. Ao utilizar corretamente, né, as estratégias do manejo, é possível manter o equilíbrio do ambiente, o que ocorre no sistema de LP, né, preservando os inimigos naturais das pragas e diminui os prejuízos econômicos. Quando bem empregado, o procedimento ele diminui consideravelmente o uso de inseticidas, né, de insumos químicos, contribuindo para uma produção agrícola cada vez mais sustentável, que é possível, né. Correto monitoramento, né, e a adoção do manejo integrado são essenciais para uma transição, né, para um desenvolvimento mais sustentável. Uma transição agroecológica, né, é o processo gradual, com orientação e acompanhamento, né, das bases produtivas e sociais para recuperar o equilíbrio ecológico do agroecossistema, com os princípios, né, da agroecologia. O processo de transição agroecológica, né, ele busca colocar em prática o conceito de que áreas cultivadas também são ecossistemas e que, portanto, ocorrem processos ecológicos, e todos esses são muito importantes, né, a gente falando em manejo integrado, né, em pragas, um processo importante seria a predação, né, de inimigos naturais e
as pragas que a gente visa controlar na lavoura, mas vários outros, né? Polinização, competição, sucessão ecológica, reprodução, mutualismo, né? Todos esses são bastante importantes. Através da compreensão, né, desses complexos processos e relações entre os seres vivos, os agroecossistemas podem ser manejados de forma a produzir melhor, com menos impacto negativo, né, um maior equilíbrio ecológico, sustentabilidade e um menor consumo de insumos externos. O que eu queria falar seria isso, então, e muito obrigada.